Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para a nossa terceira videoaula que a gente está apresentando aqui no totalqualidade.blogspot.com referente às ferramentas da qualidade, né? O nosso objetivo é apresentar essas ferramentas, torná-las mais comuns nas empresas, né? Para que você possa aplicá-las e obter ganhos, né, de qualidade e conseguir melhorias na sua empresa através da utilização dessas ferramentas. A gente já teve então aí a apresentação do fluxograma na primeira videoaula, e na segunda videoaula a gente viu a análise de Pareto junto com as folhas de verificação. Hoje nosso objetivo é falar do diagrama de causa e efeito de Ishikawa e fazer uma análise também baseada nos histogramas, que a gente vai utilizar, seria a nossa quinta análise que a gente vai fazer dentro daquele exemplo que a gente está seguindo. Bom, nossos objetivos hoje vão ser então entender a importância da utilização do diagrama de causa e efeito, utilizar um modelo Excel 2003 em formato A3 que poderá ser impresso. Então o modelo que está no Excel ele é em formato A3, você pode imprimir e utilizar no seu grupo, na sua empresa, para dentro de problemas tentar identificar as causas raízes desses problemas. Você vai poder utilizar esse formato se você quiser. Fazer uma análise com o histograma, a gente vai utilizar um histograma para dentro de um determinado caso, a gente vai aplicar o histograma e no final a gente vai tomar decisões em função dessas ferramentas. Então, seguindo o nosso exemplo prático, né, que a gente está utilizando esse exemplo para apresentar as ferramentas, o exemplo é basicamente uma fábrica de parafusos, uma pequena média empresa, que fornece para grandes distribuidores de materiais de construção de uma região metropolitana. E essa fábrica vem apresentando problemas nas entregas e o número de reclamações está aumentando cada vez mais. Então essa empresa decide contratar uma consultoria para tentar entender esses problemas. E o que a gente está fazendo? A gente está apresentando as 7 ferramentas da qualidade dentro desse caso. A gente já fez o mapeamento do processo, né? A gente conseguiu gerar uma análise do processo em função do mapeamento. E a gente também já fez uma análise de Pareto através de dados coletados por uma folha de verificação. Então 3 ferramentas já foram apresentadas: fluxogramas, folhas de verificação e o diagrama de Pareto. Eu acho interessante você ver essas videoaulas anteriores para você pegar essa sequência que a gente está dando das ferramentas. Porque é interessante você conhecer as ferramentas, mas também entender a sequência de utilização. Que hora que você deve usar uma ou outra ferramenta. E nada impede de você entender as outras ferramentas sem ter visto as videoaulas anteriores. Mas como sugestão, eu acho interessante que você possa ver essas videoaulas anteriores para dar sequência aqui na nossa apresentação. Bom, agora entendendo um pouco essas ferramentas, o diagrama de causa e efeito, né, o diagrama de Ishikawa, ou o famoso espinha de peixe também, pela forma que ele tem, é uma ferramenta fácil, né, de você utilizar para conduzir brainstorms com participação dos funcionários. Geralmente, né, o Ishikawa apresentou essa ferramenta dentro dos círculos de controle de qualidade e era uma forma de você reunir várias pessoas de setores diferentes da empresa e tentar, junto com essas pessoas, com a participação dessas pessoas, fazer um brainstorm para identificar causas raízes, né, de um determinado problema. O objetivo então é esse, você entender o que está acontecendo naquele problema, o que pode estar levando àquele problema, e você faz isso com uma ferramenta que acaba direcionando o seu brainstorm, né? Você não faz um brainstorm sem parâmetros, sem temas pré-definidos. A ferramenta é muito boa nisso. Geralmente você usa depois de uma análise e priorização de Pareto, né? Então dentro da nossa sequência a gente mapeou o processo, depois a gente utilizou a folha de verificação para coletar dados e depois a gente fez uma análise de Pareto. Com a análise de Pareto você chega aos principais problemas que mais impactam nos resultados da sua empresa. A gente chegou nos principais problemas que eram relatados pelos clientes e dentro desses a gente vai então tentar entender as causas desses problemas. E também nessa videoaula a gente vai analisar o histograma, e é uma ferramenta que facilita você visualizar um conjunto de dados, né? A gente depois no Excel vai entender como é que isso acontece, e você consegue ter uma tomada de decisão melhor quando você consegue visualizar melhor esses dados. Isso vai ser apresentado também.
Bom, então esse aqui é o nosso arquivo, né? Esse arquivo Excel ele vai estar disponível para download no totalqualidade.blogspot.com. Ele é composto aqui de 4 planilhas. Uma é a planilha que faz essa análise de escala dentro do atraso, né? Vendo o atraso das entregas, por que está acontecendo atraso nas entregas. Outra é relacionada à produção, né? Tanto diâmetro e resistência fora das especificações. E a gente tem uma análise do histograma aqui também. Esse é o modelo de impressão que a gente está utilizando, que você vai poder, está em formato A3, você vai poder na sua empresa imprimir e utilizar para fazer reuniões de equipe, né? Se você já aplica o CCQ, o Círculo de Controle de Qualidade na sua empresa, você vai poder trazer pessoas de outras áreas para, em determinados problemas, tentar identificar as causas raízes, né? Bom, o primeiro que a gente fez aqui, apresentando, é o do atraso. A gente tem aqui o diagrama de Chikawa, ele, na verdade, o que ele é? Ele é uma forma simplificada de você organizar os brainstorms. Então você tem aí alguns temas onde você vai tentar levantar causas raízes. Você pode, nesses temas aqui, fazer alterações. São os famosos 6 M's, né, de Chikawa, que seriam método, máquinas, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente e medidas, medição. No caso do atraso nas entregas, eu fiz a troca de medição por gerenciamento. Eu achei mais interessante trabalhar com esse tema. A gente colocou ontem um caso de uma empresa do Reino Unido que fez análise de Chikawa, isso é um case real, que fez análise de Chikawa para determinar por que toners de impressora eram devolvidos nessa empresa. E eles trabalharam com só 4 caixas daquela ali, né? Não foram nem 6, foram 4, e os nomes são completamente diferentes desses que a gente vê aqui. Então isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma orientação, é uma sugestão de como você organizar os brainstorms. Para fábricas, né, para chão de fábricas, para atividades operacionais, esses 6 M's são uma sugestão muito boa. Mas você pode colocar 7, 8, 9, quantos você achar que são necessários para sua análise. E como é que funciona então esse diagrama de Chikawa? Basicamente você tem aqui a linha principal, que é a linha do seu efeito, do seu problema principal, no caso é atraso nas entregas, e você tem outras saídas, né? Então, por exemplo, máquina pode estar impactando no atraso na entrega, mão de obra pode estar impactando no atraso da entrega, método, enfim. E dentro desses temas, você tem possíveis causas. Então, por exemplo, um problema de método que pode estar levando a atraso na entrega pode ser uma roteirização inadequada, né, feita pela transportadora. O planejamento da capacidade produtiva da fábrica não é adequado. Ele não direciona exatamente as entregas, ele não consegue atender a demanda de forma correta. Então o que acontece? Atraso de entrega devido a atrasos de produção. Problemas de máquina, por exemplo, problemas mecânicos nos caminhões podem estar levando a problemas de atraso de entrega. Caminhões sem documentação legal, revisada. Em mão de obra, você pode ter uma mão de obra que não conheça o local da entrega. Por ser uma região metropolitana, você pode ter motoristas inexperientes, eles não estão conseguindo chegar ao destino no tempo correto. E a mão de obra também pode ter uma documentação vencida, e isso pode gerar atrasos, enfim. Meio ambiente, você poderia ter furto de carga em regiões metropolitanas. Você pode ter o caso também do trânsito caótico em regiões metropolitanas. No gerenciamento, que foi um que eu achei interessante colocar, como a gente trabalha com uma transportadora terceirizada, a gente já apresentou isso na primeira videoaula, então você pode ter problemas no gerenciamento dessa fábrica de parafusos em relação à transportadora. Por exemplo, você pode ter que não foi definidos, né, requisitos na hora de contratar a transportadora. Então não ficou muito bem claro para a transportadora que ela não poderia ter tais níveis de atraso e que certos padrões deveriam ser atendidos, né? Não existe uma metodologia definida de gerenciamento das transportadoras, né? Você pode também estar trabalhando com várias transportadoras e você acaba dependendo da qualidade de cada transportadora, mas você não consegue gerenciar isso, né? Porque você não tem critérios, você não tem um padrão pré-definido para gerenciar cada uma. E uma coisa que geralmente acontece, né, em fábricas é que o setor de vendas fornece prazos impraticáveis. Ele acaba dando para os clientes um prazo que não é o prazo ideal para ganhar a venda. E isso é um problema de gerenciamento, um problema que pode levar a atraso nas entregas.
Em matéria-prima você poderia ter: transportadora não atende os requisitos estabelecidos em contrato, né? Seria um outro problema. Então a mesma análise que a gente fez para atraso nas entregas, a gente vai fazer também para diâmetro e resistência fora das especificações. Nesse caso aqui, a gente utilizou os mesmos 6 M's de Chical, a gente não trocou os M's, e da mesma forma a gente então vai tentar identificar as causas raízes em função dessas sugestões. Por exemplo, para máquinas, você pode ter um setup de máquinas incorreto, você pode ter máquinas sem um plano de manutenção, que pode levar a esses problemas de diâmetro e resistência fora de especificações. Você pode ter, por exemplo, em meio ambiente, uma temperatura ambiente inadequada, excesso de umidade, excesso de poeira. Enfim,